Bom dia! Bate-papo em família. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez, junto com vocês, para participarmos e conversar um pouquinho. Hoje, com a família, que todas as terças-feiras nos dá essa honra e o prazer de estar junto. E nós estamos em parceria com a Rádio Web Cavana. Muita alegria. Queremos dar boas-vindas a todos vocês e podem interagir, podem nos escrever, que a gente vai estar aí respondendo vocês. Então, com alegria, vamos iniciar essa programação, né? Vamos orar? Vamos. Vamos lá. Pai, te adoramos, Senhor, porque Tu és o único Amém. digno de adoração, de louvor, de gratidão por Glória a tudo Jesus. que Tu fizeste na terra e no céu. A humanidade te pertence, Senhor. Glória a Te ti. adoramos porque Tu és um Deus magnífico. Queremos agradecer a cada um Aleluia. dos que nos ouvem, Senhor. Queremos abençoar suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Hoje o bate-papo é mais aconchegante. Hoje o bate-papo é bem juntinho, né? Porque os dedos da mão aqui tá geladinho, né? Mas o coração tá aquecido, né? Eu sou o Gustavo da Neuza. E eu sou a Neuza do Gustavo. Uau, estamos apenas há 45 anos e 10 dias casados. Olha só, né? Parece que foi ontem, né, Neuza? Passou-se o tempo. Passou rapidinho, né? Mas vamos em frente. E pela graça de Deus chegamos até aqui. Um Glória a bom Deus. dia a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. É um prazer ter vocês com a gente. Já temos ali a Anne, que Deus abençoe a tua vida. É um privilégio ter vocês com a gente. E também somos pais para toda a vida, pais para sempre, né? Da Kérita Do Kenani, do e do Cadmiel, Cardian. E somos avós, né? né? Também, Da né? Davi, da Laura, do Abner, da Antônia e da Maria. Isso aí. Então, com alegria, a gente está aí batendo esse papo com vocês, né? Dentro daquele assunto, né? Que a gente tem trabalhado com vocês aí. O que você espera do casamento? É um desafio, né? E a Neuza, nós conversando, e a Neuza até separou um texto, né? A gente conversou o que vão falar, o que vão dizer e tal. E daí a gente lembrou que a gente tem que... uma parte muito importante hoje que queremos falar com vocês sobre o culto doméstico, né? Mas culto antes doméstico. disso, vamos mostrar os nossos livros, né? Esse aqui foi feito Diamante, Permita-se ao Processo. Esse foi feito com 11 mulheres de valor, testemunhos lindo, precioso, e esses testemunhos são edificante e transformador. Essa semana eu até larguei uma live, né? Sobre os livros. Livros são memórias, livros são fantásticos. Nós estamos lendo o devocional do Spurgeon, que foi escrito em 1850 e poucos lá, e está edificando a nossa vida. Então, livros é maravilhoso. Também fala que Paulo levava com ele os pergaminhos, os livros, e quando ele esquecia, ele pedia para alguém trazer, até na cadeia. Então, a leitura tem grandes benefícios, além de despertar melhor a nossa dicção, também a nossa visão e a nossa mente, né? E aprender até com os erros dos outros. Quando uma pessoa bota uma história, ela leva bastante tempo para escrever, né? Eu escrevi, mas a gente leva um tempão. E aprendi uma coisa: uma pessoa vive 80 anos e conta a história dela. Daí você vai lá, compra o livro dela por R$50 e lê numa semana, ou um mês, ou 2 dias. Aprende o que ela levou 80 anos para aprender. Então, a leitura é uma coisa fantástica. E esse livro aqui
Andando com Deus a cada manhã. É um livro que eu escrevi, um devocional para cada dia do ano, e ele está à disposição. Eu mesmo, eu e o Gustavo lemos todo dia e a gente é edificado, porque é a palavra de Deus. E esse é o propósito, né? Para que você tenha um momento com Deus, um culto a Deus diário. E aí você pode adquirir esse livro que a Neuza comentou, esses livros, né? Através do 51 980 36 57 80. 51 980 36 57 e 80. E aqui também o livro do avô do Gustavo, né? Que é a história dele toda, desbravando fronteira, Aleixo desbravando fronteira aqui no Rio Grande do Sul. É muito linda. Eu li em 3 dias. Quando a Neuza decide ler, gente, ela esquece até de mim, né? Porque ela fica só ali, né? Mas a Neuza é assim, sempre Deus dotou isso, ela se desenvolveu, Deus trabalhou na vida dela e continua trabalhando na vida dela. E ela amando a leitura. E por a Neuza amar a leitura, eu também estou amando a leitura. A gente está se esforçando para cada vez mais ler a palavra de Deus e aprender. E também você pode adquirir. A Neuza vai virar a contracapa para mostrar minha saudosa avó, né? A Passinha, através do 996-365780. É uma história fascinante, é uma história real, não tem ficção nenhuma, foi que Deus realizou na vida desse casal, na Assembleia de Deus Gaúcha, começando lá por Porto Alegre, foi em Juiz, Santo Anjo, e voltou para São Leopoldo e aqui foi para a Glória. E ali a Silvana está dizendo, livro é um legado que deixamos para a próxima geração. Como eu falei, aquele livro em 1800, olha quantas gerações já passaram e o livro está fazendo efeito. É tremendo. Porque a palavra de Deus é viva. É viva e eficaz e ela é para sempre. A Zeli também está dizendo ali a verdade, né? O Heitor. Algo que nós aprendemos, é algo que nós vivemos. E olha só, a irmã Ema ali está nos assistindo, né? Irmã Ema, é um prazer muito grande lá de... Eu não me lembro a cidade onde ela se encontra. Caçador, né? Não, é aqui no Rio Grande do Sul. Ah, é, no Rio Grande do Sul. Ela... Pé de Juiz. Pé de Juiz. É um prazer, Dona Ema, a senhora é uma bênção para nós, aprendemos a amar a senhora e agora está morando lá longe, um dia nós vamos lá lhe visitar, se Deus quiser. Gilberto Maciel também, Neuza, está nos assistindo, uma alegria ali. A irmã Ema, a gente teve uma amizade grande aqui no Sul, aqui em São Leopoldo, e ela faz parte. E sabe, irmã Ema, que eu estava semana passada revendo umas fotos e adivinha que foto eu vi? A senhora pegando banzo, pegando ônibus para ir para a sua terra, de retorno aí, para a terra de vocês aí, esqueci o nome, perto de Juiz. Arroio do Meio. Não é Arroio do Meio, não vamos ficar quietos, senão vamos começar a errar, né? Daqui a pouco a gente vai lembrar, né, a cidade que ela... Nós temos também ali o Chaveiro, Hiperchaveiro ali, né? Que Deus abençoe, que seja uma programação abençoada para a tua vida. Hoje e a Anne Fernandes também, é um prazer vocês estar com a gente e vamos continuar, né? Hoje eu vou pedir um pedido a você, descreva a cidade que você é aí, né? A gente não vai esquecer, né? A gente vai poder ler, cidade e tal. Mesmo aqueles que já participaram, estão participando, coloque que cidade você está nos honrando, né? E aí, hoje nós estamos aí hoje não tem nada de chazinho, né? Hoje é cafezinho, né? Então hoje a Deus separou. Hoje é um chazinho. Não é água gelada hoje. Tá gostoso o chazinho, aquece. Nós dedicamos de abacaxi, querem um pouquinho? Nós dedicamos isso para todos vocês aí, tá? Também ali, Neuza, a Michele, né? A alegria está conosco. É um prazer, Michele, a tua presença aqui junto com a gente, né? A Michele do Serginho. Se for, bota aí sim. Se não for, me ajuda, que a gente aqui tenta ouvir e responder vocês. Mas como nós estávamos falando, e a gente, dentro desse bate-papo, que nós queremos conversar com vocês, né? Temos esse texto chamado, esse assunto, né? Opa, entrou uma coisa no olho aqui, mas já saiu. Esse assunto chamado culto doméstico.
Tá, parece, claro, a gente não conhece a casa de cada um, né? Mas parece que ele foi banido, quase não se fala, né? No culto doméstico. Mas o culto doméstico é um altar de adoração a Deus dentro de casa, né? E ele é feito da sua maneira e da presença de Deus junto com você. Quem sabe você pensa assim, ah, só eu? Não tem graça eu fazer culto. Só quem mora sozinho, quem mora dois, eu e o Gustavo, pela bondade de Deus, pela misericórdia, nós fizemos todo dia. Não é uma vez por semana, é diário. Amém. E o louvor presente, porque a gratidão através do louvor, né? E da palavra, a palavra nos ensina. Porque na realidade, a gente, quando a Neuza fala sozinho, nós estamos sozinhos falando humanamente. Porque nós nunca estamos sozinhos. A Trindade está contigo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mesmo que você até, quem sabe, não o venere, mesmo que você, quem sabe, não cultue a Ele, mas Ele está, porque Ele formou você. A Trindade, aí já começa, eu estou sozinho. Por isso que a Bíblia diz, quando dois ou três, mas eu estou sozinho, mas o senhor entende. Mas a Bíblia diz, quando dois ou três estiverem juntos, para falar ou pensar, Ele está junto. Mas antes disso, dentro de nós, nós fomos formados pelo Senhor. Não foi outra coisa. Então, nós temos oportunidade. Então, quando fala culto doméstico, culto do lar, culto da casa, o importante é nos reunir com o objetivo de quê? De falar com Deus, de conversar com Deus. Quem sabe você está sentado aí num quarto de hospital. Quem sabe você está deitado numa cama. Está nos assistindo ou vai nos assistir. Sabe o que Deus está dizendo para ti? Ele quer ter um culto contigo. Já se nós olhar para um pouquinho lá no início da Bíblia, no início de todas as coisas, o que aconteceu? Deus vinha o quê? Tomar um mate de tarde, né? Mate bem legal, né? Ele vinha o quê? Antes de iniciar a noite, ele vinha ter o quê? Um culto. Vinha falar com Adão e Eva. Eu não sei o que eles falavam. A gente pode até imaginar, parafrasear ou pensar. Parafrasear, como diz o nosso pastor, nós estamos parafraseando. Mas ele vinha o quê? Porque ele sempre quis relacionamento. Deus sempre se colocou à disposição para termos esse encontro, esse culto, esse encontro. Sei lá o nome que você adapta aí no seu local, na sua casa, mas é o momento de estar com a palavra de Deus, com louvor e um com o outro. A Aida também, um prazer, Aida, estar aqui com a gente, que Deus te abençoe, viu? Então nós vamos ler um versículo de Salmos, né? Sim. Salmo 92, o versículo 1 e 2. Nos fala um pouquinho da grandeza de Deus e como a gente precisa estar sempre na presença dele. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças. Como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Isso mostra pra gente que eu não preciso estar lá na igreja todo dia. Mas eu posso, em todos os momentos, na minha casa, adorar a Deus. Ali fala pela manhã e pela noite, né? A presença de Deus é constante e diária. Então, você pode fazer o seu culto doméstico à noite, pode fazer pela manhã, pode fazer ao meio-dia, pode fazer à tarde, a hora que quiser. O horário que você tem disponível, mas não deixe de tirar um tempo para adorar a Deus. Esse livro que eu escrevi foi com esse propósito, né? De ter uma direção. E quando você tem a Bíblia, claro que nem todos têm acesso a um livro, um devocional, mas tem a Bíblia. E se alguém que está nos assistindo e não tem Bíblia,
busque uma Bíblia. Tem livrarias, a internet hoje. Não fique sem ler a Bíblia. A Bíblia é manual de vida. A Bíblia nos direciona por causa da Bíblia, da palavra que nós estamos aqui, porque aprendemos a dividir o que Deus deu. E nós erramos muito no casamento, né? Sim. Mas essa área nós procuramos sempre plantar no coração dos nossos filhos a palavra de Deus. Nunca deixamos de fazer o culto doméstico. Quando eles eram pequeninhos, a gente orava com eles, né? Orava com eles, ensinava eles a orar. E depois eles foram crescendo, a gente deu oportunidade para eles fazer o culto. Daí cada dia um dirigia o culto e eles se sentiam o máximo, né? Hoje eu que vou dirigir, hoje eu que vou trazer a palavra, outro trazia o louvor. E isso fez com que ficasse plantado no coração deles a palavra de Deus. Tanto que eles faziam tanto bem o culto, que eles faziam até batismo, simulavam um batismo, tá? A nossa cama era um colchão de mola. De mola. O estrado era de mola, né? Ali, onde botava o colchão. E lá eles faziam. E seguidamente, né? A gente via lá, estavam eles lá batizando, simulando o batismo, né? Porque aprenderam como se batizar. Até as palavras que na Assembleia de Deus, outras igrejas evangélicas usam, eles usavam porque era tão normal. E aí de mim, Daniel, que nós se metêssemos no culto deles, né? Eles dirigiam, era tudo. Isso fez o quê? Crescerem. Hoje a gente fica olhando, né, Deus, para o Kenani, para a Kete, para o Cadmiel, né? O que Deus fez na vida deles, eles estão fazendo na vida dos filhos deles, né? A mais novinha nossa, que vai fazer 2 anos, a Antônia, Recém fez um ano. A recém fez 1 ano. 1 ano e 4 meses. Então, está quase, falta só 8 meses, né? Tudo bem, para 2 anos. 1 ano e 4 meses, até ela. Ela fica esperando para orar, na hora de comer, né? E a gente vai... E nós precisamos cultivar isso na vida da nossa família, né? Posso concluir? Pode. Obrigado. Então, isso que eu quero dizer, que não é... o Gustavo e Neuza quer aparecer. Não, nós queremos glorificar o nome do Senhor, queridos. E queremos motivar a você a fazer. Nunca é tarde para ser feliz. Não entre nesse complexo de culpa, de pobreza. É porque eu nunca fiz. Eu estou sofrendo isso. Fala com o Senhor, te arrepende, pede perdão e vai em frente e começa a fazer. Nunca é tarde para aprender. Aprender. Então, e também para reaprender, adaptar. Então, você está sozinho? Eu estou sozinho. Manda, faz uma videochamada com alguém. Fale com alguém. Gente, hoje a facilidade que Deus tem dado para nós aí, não tem desculpa, que nem a Neuza falou. Eu não tenho Bíblia em casa, mas é só pedir pro o senhor Google aí, ele vai te dar o que você precisa. E tem mais no Google, se tu quer escutar a Bíblia, tu pode escutar, pode ler. E daí se tu tem aquela, não sei se é alemão, brasileiro, o que ela é, Alexa, né? Então fala com ela, me faz tal coisa, me diz tal coisa, tal versículo, assunto tal da Bíblia. E ela se traz. Então, olha, voltando aqui, o Senhor, Deus, como é bom dar-te louvor. Senhor, exclamação. Como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Vocês sabem que hoje, a realidade de hoje é bem diferente do passado. Só que a palavra de Deus é a mesma. E hoje o celular tomou conta das nossas vidas. Nós estamos incluídos. Quando vê, tu se passou no celular. Daí o teu tempo vai ficando cada vez mais curto, porque tu fica envolvido. Olha um vídeo interessante, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem uma conversa, daqui a pouco, quando tu vi, passou as horas. Não é que seja um pecado. Nós precisamos administrar o nosso tempo, as nossas emoções, para que a gente encaixe. Desculpa. Não é nada, isso é sul, né, gente? Sul é assim, Desculpa, tá? Para que a gente encaixe o nosso tempo de adoração a Deus. Obrigada.
o nosso tempo de louvor a Deus. Nós temos que administrar esse tempo, tirar esse tempo para estar com Deus, para adorar a Deus. Às vezes o trabalho, muita correria, mas se nós administrar e tirar um pouco o celular, porque o celular rouba mesmo, rouba o tempo. E a gente sabe que hoje uma pessoa sem celular fica sem comunicação, é necessário, sem comunicação com a família, né? Tu vai a um lugar, precisa dizer onde que tu estás. O celular é importante, é de grande valor, tanto é que nós estamos fazendo isso aqui pelo celular. Ele é útil. E nós agradecemos a Deus pela internet. Nós estamos aqui usando, você está aí em São Paulo, a Irlei está lá em São Paulo, a irmã Ema lá na cidade de Arroio do Meio. Não é Arroio do Meio, Deus, é outra cidade. Então, nós temos muitos em outros lugares, né? Assistindo até lá nos Estados Unidos, o meu primo sempre assiste, em Santa Catarina, e isso é obra do celular. Panambi, irmã Ema, disse é Panambi ou não é Panambi? Acertei, Panambi. Então, nós estamos aqui pela bondade do Senhor, só que nós temos que aprender a administrar o nosso tempo, saber usar, porque nós temos que tirar esse tempo, e esse tempo é de grande valor, é a prioridade na nossa vida. Fazer um culto doméstico junto com teu esposo, junto com os teus filhos. Claro que, às vezes, que nem nós, os filhos já se foram, né? Mas nós dois podemos fazer o culto. Quem sabe, um exemplo, viúva, né? Que nem a irmã Ema. Deus está ali presente. Eu tenho certeza que ela tem um momento dela com Deus. Um tempo com Deus. Nós precisamos tirar esse tempo, não ficou para trás o culto doméstico. Não precisa ser aquela coisa britânica. Rigorosa. Pode ser uma coisa, senta informal, no sofá, né? Informal. Senta no tapete, pega a Bíblia e compartilham, contam histórias, riem, uma coisa descontraída, mas sempre com louvor a Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, fazei todas as coisas para o Senhor, fazei todas as coisas para glorificar o nome do Senhor, fazei com amor. Então eu vou fazer isso aqui onde os filhos ficam bem à vontade. Não precisa ser, nós fizemos muitas vezes muito radical, senta, não se mexe, não fala, agora é hora do culto. Mas a gente pode exigir isso descontraído, não com imposição, que nós fizemos muitas vezes com imposição. Tem que estar aqui, não pode rir, não pode brincar, mas Deus deu essa liberdade para a gente ser o que a gente é. Eu posso transmitir a palavra para o outro de uma forma diferente. Nós temos a Bíblia em linguagens diferentes. Nós também podemos transmitir um ao outro com a nossa linguagem. E também, além da linguagem, o que é muito importante dentro do culto doméstico é que a pessoa vai expressar o que ela pensa. É que nem cor. Nem todo mundo tem o mesmo desejo ou gosta de um tipo de cor. Ou de um gosto, vamos falar só em cor, né? Tem gente que adora ou gosta do isso, daquilo. Gente, mas assim, e quando a gente consegue conversar, porque quando tu olha para a palavra de Deus, tu vê Jesus, ele ensinando, mas ele também conversava com as pessoas. Ele estava com as pessoas. Ele prestava atenção para as pessoas. São várias situações que a gente vê o diálogo com o Senhor com as pessoas, né? Podemos citar o caso do Jairo, né? Jesus já vinha fazendo o trabalho que ele tinha que fazer, conversando e curando pessoas, e daqui a pouco chegou o momento dele ter que conversar com o Jairo. Jairo ainda, daqui a pouco, da metade do caminho com Jesus indo para casa do Jairo, Jesus foi interrompido ainda. A mulher nem conversou, a mulher tinha um desejo, se tão somente eu tocar. E ela tocou. Quando ela tocou em Jesus, opa, de mim saiu virtude. E vocês conhecem a história. O que eu quero dizer? É que nós temos que conversar, nós podemos dialogar e ouvir as pessoas. Não para, eu vou discutir teologia, ou discutir isso, porque no original está escrito isso, não é essa a situação.
é o que está o meu coração. Compartilhar, né? O que eu tenho, o que eu posso. Muitas vezes eu chego para Deus, olha, eu estou pensando uma coisa que nem agora que ela falou. Nós estamos com duas versões abertas. Não é que a gente gosta mais de uma e de outra, claro que sempre a gente se familiariza um pouco mais com alguma tradução. Mas o que mais importante é que a presença do Espírito Santo está na palavra, porque a palavra é viva e eficaz. E no culto doméstico é assim. Os filhos muitas vezes perguntam as coisas para a gente, perguntavam da Bíblia, e daí? Né? O que você vai responder? Ah, vai procurar, guri, pergunta para o Google. Não, vai procurar. Não, você não sabe? Olha, eu não sei, filho, não mente. Eu não sei, filho, mas vou procurar. Vou perguntar para alguém que saiba. E aí fica melhor. Aí tu consegue transmitir e mostrar o que Deus tem feito na sua vida. E lá no Deuteronômio 6 a 9 ali também fala sobre assentar-se, porque nós temos que ter um momento descontraído dentro de casa para fazer o culto, para as crianças poderem amar esse momento. Eles têm que se sentir à vontade, porque quando é imposto, daí depois essa imposição pesa e daí eles ficam irritados, não querem nos ouvir. Então é muito necessário ter um momento de descontração. Olha ali, temos o Lucas Vargas, que honra, Lucas, tu estás aí de Curitiba, né, nos assistindo. É um grande prazer, que Deus te abençoe. Temos também o Marcos Silva, né? É um prazer, Marcos, a tua presença aqui com a gente. E a Irlei, e o Marcos, né? Ele teve, eu quero ter a oportunidade de rever vocês e a minha irmã Rosa, lá de Novo Hamburgo, que está com 109 anos. E é fruto do trabalho do vô Aleixo. Ele está escrevendo aqui. Né? Deixa eu só ver se consigo mais. Então ele está dizendo assim que ele tem um prazer. Alegria, querido. Vamos aqui só marcamos o local, te damos o endereço, vem nos visitar assim. Pelo menos, ó, um outro chazinho desse aqui, ó, nós temos para oferecer para ti, tá? Essa xícara aqui, ó, tem a nossa foto, a gente ganhou de uma congregação lá em Sapucaia, onde a gente foi falar. Obrigado, irmãos. Sempre é útil, sempre serve as coisas que ganhamos. É um prazer, né? A gente tomar um chazinho quente aqui. Só que os irmãos não podem esquecer que eu sou canhoto, tá, gente? Então, outra hora que mandar uma xícara, tá somando para direito, né? Lembra que eu tenho os canhotos também, tá? Então, já estou dizendo o presente que eu quero. Outra xícara, ó. Bota a minha foto, a minha imagem, mas do outro lado. Alegria também do Danilo, está conosco, nosso colega, irmão e amigo. Olha o que diz Deuteronômio. Né? Vamos lá? 6 e o capítulo 6, 6 verso 6. Guardem sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje. Lei ou a palavra de Deus hoje, né? Estou lhe dando hoje. Cadê ele? Guarda, ele está dando hoje. E não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Não a deixe de ensiná-lo a seus filhos. Repitam essas leis, ou essa palavra, em sua casa e fora de casa. Quando se deitarem e quando se levantarem. Que coisa, né? Fantástica. A palavra de Deus tem orientação para nós viver bem. Então, se nós pôr em prática essa palavra, nós vamos ter uma vida próspera, uma vida de sucesso. A nossa família vai ser estruturada, vai enfrentar, com certeza, muitos desafios, porque nós temos muitos desafios e já enfrentamos e com certeza enfrentaremos mais ainda. Que vem momentos que é como a palmeira, né? Parece que vai se dobrar. Se dobra. Parece que ela não vai aguentar. Mas porque ela tem as raízes profundas. Porque quando as tempestades vêm, elas se esforçam para se enraigar.
E daí pode vir a tempestade que vier, ela está firme, ela pode até se dobrar. E assim é a nossa vida. Quando nós estamos firmados na palavra, aquilo que nós aprendemos na infância, Amém. aquilo que nós vivemos a cada dia. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, né, amor? A gente começa, que interessante, parece que a gente nunca tinha lido. Nós já lemos a Bíblia mais ou menos umas 10 vezes, mas parece que a gente nunca leu. A gente lê um versículo, vai estrala assim, né? Daí a gente vai para outro, daí a gente comenta, daí a gente se enche, se enraiza da palavra. E esse é o propósito do culto doméstico. Você fundamentar os teus filhos, a tua vida em casa. Por quê? Não preciso mais ir na igreja, daí se eu fizer culto doméstico? Não, a igreja é lugar de vida. A igreja é lugar de frutificar. Tu vai para a igreja e leva o teu vaso transbordando. Amém. E leva a tua vida cheia de Deus e abraça os irmãos, dá uma palavra de conforto, recebe o perdão, cura alguém. A igreja é um lugar para a gente se encontrar e adorar a Deus e cultuar em conjunto com os irmãos, em comunhão com os irmãos. A igreja é necessário porque lá a gente frutifica, a gente abençoa, a gente dá alguma coisa, a gente recebe. A igreja é um lugar maravilhoso, mas nós não podemos deixar de fazer o culto doméstico, porque tem sido roubado. Eu creio que se eu perguntar para vocês, cada um responder, faz culto doméstico em casa? Infelizmente, muitos vão dizer que não, mas muitos vão dizer que sim, né? Nós temos também a Maria Albuquerque ali. Maria, um prazer ter estado com a gente. O Marcos, que tu viu quem é o Marcos? Maria... Tu viu quem é aquele Marcos? Não. Marcos Silva, é o Marquinhos. O Marquinhos da irmã Rosa. Deus. O filho da irmã Rosa. Ele foi jovem junto com a gente no tempo da juventude, né? É um prazer, Marquinhos, estar aqui com a gente. Eu estou pedindo aí para vocês hoje, diz qual é a cidade que você está, né? E que para a gente poder lembrar, que a gente tem uma hora que a gente não consegue lembrar, né, gente? Então bota aí o teu nomezinho, a cidade que você está nos assistindo. Então veja, a importância que tem, né? Tudo começa onde? Em casa. Começa com o culto doméstico. Aí, se você continuar lendo a Bíblia, quando chega nas recomendações de Paulo, o que Paulo recomenda? Né? Ele faz uma pergunta: como cuidará da igreja se não está bem em casa? Então a nossa primeira igreja começa onde? No nosso lar. Começa eu, sacerdote, a Neuza como ajudadora, como a mulher auxiliadora, né, conselheira, o radar, o pescoço, né? A gente tem uma linguajar diz que o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, né? E leva onde quer. Tudo bem, isso é uma analogia, né? Mas o que quer dizer assim? Deus nos colocou para juntos nós ter essa oportunidade. E outra, quero dizer uma coisa para vocês, que muitos de vocês poderão dizer: meus filhos já cresceram, eu perdi tempo. Começa hoje. Pega aí teu celular, ou enfim, tua comunicação, e começa a dizer: olha, meu filho e minha filha, você vai ter um tempinho, eu preciso de uns 10 minutinhos teu. Começa com pouca coisa. E começa a conversar, começa a mostrar, começa a dizer: olha o que diz a palavra do Senhor, né? Que hoje te ordeno, não deixará de ensinar aos seus filhos. Repitam isso em casa e fora de casa. Uma coisa que eu acho importante quando a gente está falando sobre pais e filhos, né? O João Cristiano ali está nos assistindo. Obrigado, João, pelo abraço. É um prazer também vocês estarem junto com a gente. E são queridos nossos, são líderes do Casados para Sempre, ali da igreja do pastor Marquinhos. Que Deus abençoe vocês. Vai ser líder da UDF, da Universidade da Família. Está concluindo o curso como líder. Ele está fazendo esse curso na Universidade da Família, homem ao máximo. Mas vai ficar habilitada para ministrar só 11 cursos dentro do currículo de hombridade. E aproveito aqui para dizer a todos que nós somos muito felizes, porque Deus tem nos abençoado, eu também.
Estou aí correndo não, estou trabalhando, aprendendo a trabalhar nos currículos da hombridade. Já fiz 5 cursos, recebemos aí uma medalha, que bênção. A primeira medalha está nas minhas costas ali, à direita. Quem olha de lá para cá, vocês olhando, né? Do meu lado é da UDF e da outra é da Assembleia de Deus, os 100 anos da Assembleia de Deus Gaúcha. Mas também abençoamos nossos colegas, que são todos da Universidade da Família. Esse final de semana tem um legado em Curitiba, vai ser algo maravilhoso. Nós não vamos poder estar lá. Aos meus líderes, nossos líderes aqui em São Leopoldo. Enfim, bênção de Deus, é uma família. Mas voltando aqui, ó, em casa e fora de casa. Como nós temos oportunidade hoje? Por que nós estamos agasalhados, estamos com mais roupa, estamos tomando chazinho quente? Porque está frio. Eu não posso sair aqui na sacada e ficar aqui só de bermuda e sem camisa, ou só de calção. O que vai acontecer? Que nem Serlei há pouco, né? Ela estava lá, em São Paulo também está engripada, né? Está com resfriado. E essa época aí, vocês estão vendo. Não, eu vou estar num lugar como hoje, eu preciso estar agasalhado. E a nossa casa, muitas vezes, nós, em vez de estar agasalhado e coberto com a potente mão do Senhor, coberto pela palavra de Deus, nós deixamos sem teto a nossa casa. Queridos, volte a praticar o culto doméstico. Ah, mas eu não tenho capacidade. Peça a Deus que Ele vai te dar capacidade. Ah, Senhor, eu não consigo. É só chamar, né? Moisés também não conseguia. Moisés estava duro de língua. Só sabia falar com ovelha, com cabrito. Daí o que Deus fez? Botou o irmão. Vai ter sempre alguém para te auxiliar. Peço ao Senhor, o Senhor me dirige alguém para me ajudar. Porque o meu filho e minha filha estão desse jeito. O que passou, passou, querido. Começa a partir de agora a praticar, a falar com Deus, a ter esse culto doméstico, ao deitar e ao levantar-se. Essa manhã nós acordamos com muita alegria e gratidão a Deus. E sabe o que nós falamos? Obrigado, Senhor, que aqui nós temos coberta. Quantas pessoas amanheceram hoje? Alguns alcoolizados, alguns drogados, alguns que não conhecem a Cristo e não querem conhecer a Cristo, vivem da vida que querem, mas muitos estão padecendo com frio. Nós temos uma novidade aqui em São Leopoldo, né? Temos vamos sim. Fazer elogiar o nosso prefeito, que ele fez uma casa, né? Preparou uma casa e estão juntando todos os mendigos da rua. Aqueles que querem ir, tem muitos que não querem, né? Então a gente já sabe que tem a casa ali, tem alimento, tem roupa e tem pouso, e para eles não ficarem na rua. E tem tudo ali, não precisa ninguém estar dando dinheiro para eles, nem comida. E às vezes as pessoas não sabem, alcançam. Por isso que eles não querem sair da rua, porque dão para eles. Mas esse prefeito proporcionou isso, né? Isso é uma lei brasileira, tá? Que o nosso prefeito aqui está usando essa lei. Chama POP, né? Acolhimento de rua. Então isso é feito através do CRAS, é a obra do governo, mas aqui em São Leopoldo está funcionando com um reloginho. 24 horas por dia, 31 dias no mês, gente. É só, eles disponibilizam o telefone, é só chamarem que eles vão lá abordar as pessoas. Mas ontem eu saí ali, encontrei alguém atirado ali, eu disse para ele, por que o senhor está aí? Tem uma casa lá, expliquei para ele. Não, eu não quero ir lá, eu não gosto de ficar fechado, eu quero ficar aqui mesmo, e aqui eu disse, mas ali tem alimento, tem roupa, quentinho. Ele disse, eu ganho aqui mesmo. Então, é um alerta para as pessoas não darem, encaminharem. Porque enquanto nós estiver dando para essas pessoas, contribuindo, elas vão ficar ali sofrendo. Então, não é que a gente queira atirar as pessoas. Queremos encaminhar, e eles encaminham para volta para casa, encaminham os documentos,
fazem medicação, tudo isso. tudo. E é muito importante, é de grande valor para nós assistir os necessitados. Porque isso é um trabalho também de alguém que ama Deus, né? Buscar essas pessoas, tirar eles da rua, instruir, não é só dar as coisas para eles, mas como tem lugar para encaminhar, vamos encaminhar essas pessoas para que elas sejam libertas. Eu já me prontifiquei como terapeuta ali para ajudar, porque nós podemos fazer isso, né? Um trabalho voluntário para arrancar essas pessoas do inferno, que não tiveram o privilégio que eu e você tem. Né? Eu e você podemos cultuar a Deus dentro da nossa casa, podemos adorar a Deus e temos esse privilégio. Essas pessoas vulneráveis não foram ensinadas quando estavam em casa. Talvez muitos até foram na igreja, agora uma comparação, né? A imposição de muitos líderes do passado, pensando que isso era, que a igreja é mais importante que a casa, e exigiram muito dos filhos, impuseram, colocaram nos filhos ordens pesadas. Nós tentamos fazer isso. E daí eles se revoltaram e muitos estão na rua. Mas vamos buscar essas pessoas sofridas. Mas não vamos negligenciar de criar os nossos filhos, de orientar os nossos netos, de que adorar a Deus pode ser em casa, pode ser até na cama, deitado, adorar a Deus, falar com Deus. Ah, mas está muito frio, se enrola num cobertor e vamos ficar à vontade dentro de casa cantando, lendo a Bíblia, comentando, compartilhando, não para discutir dogmas, discutir isso, nós não precisamos, mas nós precisamos compartilhar esse amor maravilhoso de Jesus que nos alcançou e você foi alcançado. Amém. Faça isso diariamente dentro da tua casa, faça um altar de adoração, um altar de oração, não deixe de buscar Deus, de se encher de Deus, para que você possa espalhar esse perfume de Cristo que é maravilhoso, né? Muito Temos bem. ali a Terezinha Olha aí, Ribeiro, Ângela, minha amiga, crescemos junto, claro, ela é um pouquinho mais velha que eu, mas crescemos junto lá no Saltinho, hoje ela Então tu está... cresceu junto com ela, né? Mais velha? Eu achava ela muito bonita, eu admirava. Pensei, um dia eu quero ser bonita que nem ela. Achava ela, não sei se é pelo nome, porque a minha irmã também era Terezinha, né? E eu achava a minha mana também muito linda. Parecia que as pessoas que cresciam, eu era criança, né? Que cresciam ficando bonita. Eu tinha um sonho de ficar bonita também, né? Ficou, né? Tanto que me apaixonei por você, né? Boniteza, né? Só que bem diferente, né? A beleza delas, eu imaginava minha mana, quando fosse para a cidade, ia ser a rainha do Brasil, né? É coisa de criança, né? Mas é tão bom a gente viver aquelas coisas de criança, a gente imaginar, a gente sonhar, e valeu a pena, né? Valeu. Mas obrigado, Terezinha, por estar aí com a gente também. A Carla. Carla não, é Kátia. A Kátia. Essa é minha amiga. Essa é tua É amiga. nossa amiga, Kátia Alberto, a colega, amiga nossa. Nos conhecemos aqui em São Leopoldo, uma mulher que Deus permitiu, ela agora está no interior com seu filho, não sei se está lá ou está voltando, mas criamos uma amizade grande, Deus está trabalhando forte na vida dela. Ela é uma grande voluntária na cidade que ela está, trabalha como voluntária também, né, fazendo algo em prol de outras pessoas. Isso é legal. Deus te abençoe, Kátia, tu, teu filho, teu relacionamento, e que continue sendo essa mulher de Deus, tá? E não esqueça, Jesus tem um plano e um projeto na vida de vocês. Continue firme nele. Fazendo culto doméstico, fazendo bate-papo, seja culto, seja o apelido, seja o nome que você queira botar. Coloque Deus. Buscai o Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós temos essa oportunidade de falar, essa oportunidade de viver, essa oportunidade de demonstrar, mas nós demonstramos de que forma? Para primeiro nossos familiares. Dentro de casa, né? Queridos,
Hoje, quem é mais importante para mim? É o senhor presidente? Todo respeito, ele é o mandatário de nosso país. Mas a pessoa mais importante hoje é a Neuza que está aqui. E há anos atrás, a gente tinha outros critérios de importância. Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, o trabalho em terceiro lugar, por prioridades. Mas o que quer dizer? Quando nós entendemos que nós temos que buscar ao Senhor, porque se nós, como lá no Salmo diz, pela manhã e pela tarde adoramos, nós buscamos a Ele porque hoje estamos com saúde. Eu com saúde limitada, né? Por que eu estou com saúde limitada hoje? Porque eu não cuidei lá no passado. Hoje a nossa luta, a nossa preocupação com os nossos netos é orientá-los. Claro, tem os pais para orientar, mas quando a gente pode, a gente está orientando. Ontem mesmo, nós falamos para um neto, a Neuza falou, olha aqui, ó, não toma água gelada no inverno, não come muita coisa doce. Olha o teu avô aí. O teu avô é diabético, o teu avô tem problema de coração, teu avô usa insulina, e tá aí. Teu avô saiu agora de um AVC, tá saindo. Tudo isso pode ser evitado. E começa onde? Começa em casa. Então a gente tem que procurar, queridos, eu chamei filhos agora, nós temos que procurar, filhos, a viver de acordo com a palavra de Deus. Tem tudo na palavra de Deus. O assunto que você quiser, o que seu filho, sua filha, com quem você fala, o esposo ou a esposa lhe perguntar, tem na palavra de Deus a resposta. A palavra de Deus sempre foi viva e eficaz. E ela penetra ainda lá na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para decidir o que eu vou falar a próxima palavra de você que está nos ouvindo, ou vai nos ouvir. Cultue ao Senhor. Busque ao Senhor. Não deixe para depois. Ah, mas eu tenho tanta coisa. Tem. E você também tem 24 horas por dia. Eu às vezes brinco nos treinamentos aí que eu estou. Quem me conhece, conhece essa minha expressão, né? Muitos dizem, ah, Gustavo, eu não tenho tempo para estudar o livro, para fazer a lição, o tema de casa. Nem ler os aprofundos. Eu sempre brinco. Da meia-noite às 6 da manhã sempre se encontra um tempinho. É brincadeira, não quer dizer isso. Você faz o culto. Comece a buscar. Eu louvo a Deus que a gente ouve testemunho, né, Deus? De mães, de pais, né? Ouvimos ainda há poucos dias falando sobre o passado, né? Uma pessoa que fez, um homem que trabalhava muito com violino, ouvindo histórias, né? Das pessoas que, aquelas com 3 anos já estavam aprendendo a tocar violino, né? Com 5 anos, 6 anos já estavam tocando piano. Imagina, para nós parece, é o superdotado. Não, teve alguém que motivou. O homem que foi motivado, não culto doméstico, mas o homem que foi motivado, né? O Cury, ele deu testemunho há poucos dias, nós já conheci aquele testemunho, né? Na escola ele era o segundo de nota na escola, de baixo para cima. E hoje quem ele é? Olha o que Deus fez na vida dele. E tantos homens que eu poderia citar, né? Nós temos gente que a gente sabe que as mães ensinaram, hoje são grandes homens, estão transformando vidas, mas teve uma mãe que ensinou. Ah, por exemplo, ela mesma. A mãe do Wesley. Mãe do Wesley. Né? 9 filhos. Eu li, para vocês verem a leitura, como é importante, né? Eu li um livro dela, do Wesley, a mãe dele ensinava particular, os filhos tinham 1 hora por dia para instruir os filhos a palavra de Deus. E todos, um foi pregador, o outro foi missionário, o outro foi um grande empresário, o outro chegou até ser vice-presidente. Nos Estados Unidos. Então, a instrução, gente, a palavra de Deus, quanto mais a gente lê, mais a gente descobre o tesouro escondido. A palavra de Deus é como ouro. Amém. Porque se você descobrisse, soubesse que no pátio da sua casa tinha ouro a 200 metros de profundidade,
Você ia dar um jeito, não tem ouro lá, eu vou ficar rica, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito, eu vou buscar uma escavadeira, eu vou buscar pessoas especializadas e vou cavocar. Gente, a palavra de Deus tem muito mais que isso. Amém. Quanto mais a gente senta para compartilhar ela, para entender, porque a palavra de Deus não é para te ler, volta-te para o Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Aqui não é para ler assim, é para te ler, ali onde o Gustavo leu, né? Lê, medita nessas palavras de dia, de noite, pela manhã, ao levantar, adora a Deus, busca Deus, chama a tua família. Mas um tá no computador, o outro tá no celular, o outro tá tomando café, o outro... Tudo bem, mas tira um tempo antes disso tudo, ou depois disso tudo. A gente sabe que a família se desencontra. Um tem que estudar, outro tem que trabalhar, e o outro é bebê pequeno, a mãe tem que dedicar. A família tem vários momentos, mas existe um momento que dá para se encontrar. Antes de dormir, ou pela manhã. Vem cá, meus filhos. Mas eu tenho que sair, já tá na hora. 5 minutos. Quero orar por vocês, quero ler uma palavra. Tá? Aqui a Bíblia diz, filhos, honra teu pai e a tua mãe para que vá bem e vivas longo tempo sobre a terra. Não dá nem 30 segundos para dizer esse versículo, para colocar na mente das crianças. Para pôr a mão na cabeça dele, filho, você vai para o colégio, você vai para a creche, você vai para a faculdade, eu quero te abençoar, que o Senhor te abençoe, te dê um dia agradável, e não esqueça da palavra de Deus, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vai criando esse hábito de falar essas palavras, ao invés de xingar. Você é um inútil, você não dá tempo, você não obedece. Se ele não obedece, vai largando a palavra de Deus na mente dele e ele vai enchendo, vai refletindo, mesmo que ele parece que não ouve, mas ele pode estar andando lá na rua e lembrar da palavra. Lembrar a palavra de Deus, ela é como uma espada, ela penetra, mesmo que a pessoa não queira ouvir, mas o Espírito Santo é responsável por aquilo que você faz. Mas é um papel seu, como marido e mulher, como pai e mãe, como avós. É o seu papel espalhar a palavra. E a palavra vai penetrando, mas não deixe de fazer, não pensa assim, não adianta, eles não dão ouvido, não adianta, eu não perco meu tempo. Isso não é perder tempo, isso é investimento. Invista na sua família, declare a palavra de Deus para a sua família, que o Espírito Santo vai agindo, vai fazendo devagarinho, não impõe, não briga, não força, mas fale, transborde aquilo que está dentro da tua mente e do teu coração. Mas para transbordar, eu preciso ser cheia, eu me encher. Quanto mais eu me encho, mais eu posso dar. Então, faça isso pela sua família. Aproveite esses momentos. São poucos os momentos de reunião, né? De família, mas faça isso para que você veja a glória de Deus na sua família. É isso aí, queridos. Então, vejo. E é para nós, como dizem aí, né? Estamos encaminhando para o encerramento dessa programação, né? Não sei se deu o Heitor lá, né? Deus abençoe também o Heitor Fernandes, ao senhor e sua família, é uma bênção ter conosco. Mas aqui tem um rapaz, um irmão, um colega nosso, colega de céu, né? Que lá em Josué 24:15, eles estavam naquela, né? Uma discussão, vai aqui, vai ali, sirvo isso, sirvo aquilo, o que que eu faço? Ele tomou uma posição. Ele tomou uma decisão. E é isso que Deus está falando. Nós não vamos forçar você a tomar uma decisão, mas você que escolhe. Olha o que disse Josué, na versão que eu tenho. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Você quer servir a quem? Quem é que quer ser o Senhor da sua vida?
Você vai deixar de mal a pior? Você vai deixar que fique sem freio a sua carruagem, o seu carro? Ou você quer que o seu carro pare sem combustível da palavra de Deus? Eu estou falando carro material, mas é o carro espiritual. É a casa. Ou que sabe, você vai querer deixar que tenha um buraco no seu barco? Para que o seu barco e a sua família venham afundar? Não, querido. Não, querida. O Senhor Jesus, o amado Espírito Santo e sua genuína e inerrante palavra é exposta a nós. Tome a decisão. Se você não recebeu a Cristo ainda como seu único e suficiente Salvador, receba Ele. Convida Ele para Ele ser seu amigo, seu parceiro, e diz para Ele: Jesus, eu não entendo nada. Ele vai dizer: que legal, eu sei que tu não entende nada. O que tu quer saber? Ele vai te dar. Ele dá. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Ele não lance rosto. Ah, eu não tenho sabedoria, eu já falei isso, vou repetir. Eu não tenho sabedoria, mas a Bíblia me afirma, nos afirma, peça a Ele, que Ele dá liberalmente e não lança na cara da gente. Não lança de volta. Então, culto doméstico, o encontro, profetizar ou falar a palavra. Ah, eu não entendo muito essa questão de profetizar. Fale. Leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. Pega um texto, busca aquele texto, leia em voz alta. E comece a fazer, vou ler agora, uma dica para vocês. Nós já fizemos isso há vários anos. Amanhã é dia 5. Abra Provérbios 5. Olha o que tem em Provérbios 5 para você. Amanhã é dia 4. Amanhã é dia 4? Hoje é dia 3? Eu estou um dia adiantado. Estou ficando bom, né, gente? Amanhã é dia 4? Tá bom. Então pega amanhã dia 4 e comece a ler Provérbios. Mas não lê só com os olhos, querido. Lê com os olhos, lê em voz alta. Lê com o coração, né? Voltado. Olhando o que está escrito lá em Provérbios 4, né? Tem o que? Um Provérbios por dia você lê no mês, né? Porque ele tem 31 capítulos. Então você lê, mas leia meditando. Leia. E isso você pode proporcionar à tua família. Minha velha, vem cá, meu amor, vamos ler essa palavra aqui? Tome posição como Josué tomou, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como é que eu vou começar? Nunca fiz um culto doméstico. Então começa hoje. Vem cá, vamos ler essa palavra. Lê o Salmo 91, lê o Salmo 3, lê o Salmo 5, lê o Provérbios. No mês, se você lê o Provérbios, amor, vamos ler esse, vamos ler nós dois. Vamos ler junto, vamos meditar nessa palavra. Como é maravilhoso. É fantástico. Como é maravilhoso, queridos. Permite? Eu não tinha escolhido, nem eu nem a Neuza tinha escolhido. Olha o que está escrito na versão de Provérbios 4, que eu tenho aqui, ó. Filhos, escute o que o seu pai ensina. Preste atenção e compreenderão as coisas. Uau! O que eu ensino é bom. Portanto, lembre dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único de meus pais, e meu pai me ensinava, dizendo, aí vai. Então, eu não escolhi. É uma posição do sacerdote, orientar. Eu na nosso estudo aqui não tinha vindo, mas agora veio o Provérbios, estou vendo. A palavra se confirma, queridos. Aleluia! Isso é maravilhoso, eu estou feliz e alegre, porque eu sei que o Espírito Santo está trabalhando em muitos corações, em muitas vidas. Então, Deus abençoe vocês, que vocês possam começar a praticar esse culto doméstico, a ter esse momento com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai derramar da sua bênção, da sua alegria em seus corações. Vamos orar por eles, Deus? Vamos. Ora. Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia esteja Aleluia. com todos. A gente sabe que tu já derramou, Aleluia. tu já alcançou, tu já lá na cruz deu Glória a esse Jesus. legado para nós, dando o perdão, dando a salvação Aleluia. através da morte de Jesus. Então nós temos esse direito, é Glória só a Deus. receber. Permita que cada um deseje e receba, Senhor,
a tua bênção, Aleluia. porque ela está disponível para nós. Sim, Abençoa Pai. as famílias, Abençoa. os filhos, ô Senhor, a geração Aleluia. de cada um, que nós possamos cumprir com a Em tua nome palavra de e Jesus. sermos responsáveis em falar do teu Aleluia. amor para todos. Senhor, que a tua misericórdia e a tua Glória a graça Deus. estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Bate-papo em família. Promete voltar, se o Senhor não nos levar antes. Terça que vem, estaremos aí na parceria com a Rádio Web Cabana, mais uma vez nesse programa. Vai ser uma honra e uma alegria ter vocês conosco. Uma semana abençoada. Deus E abençoe. agradecemos a Silvana, né, o Moisés, que esteve conosco, né, com todos. Deus abençoe. Até mais. Grande abraço. Tchau.